Apagão. E se não voltasse nunca mais? Imagine acordar em uma manhã comum. Você estica o braço para pegar o celular, sem sinal. Liga a luz, nada. Vai até a cozinha, a geladeira está desligada. Tenta abrir o portão eletrônico, travado. Liga o rádio, só estática. Televisão, internet, satélites, trânsito, caixas eletrônicos, hospitais, tudo fora do ar. O mundo que conhecemos depende da eletricidade. Mas e se, de repente, ela desaparecesse? Para sempre? Neste vídeo vamos explorar não apenas o que aconteceria nas primeiras horas e dias de um apagão global, mas o que isso revelaria sobre a fragilidade da nossa civilização. Vamos refletir sobre o papel da energia na história humana e nos perguntar: quem somos nós sem as máquinas que nos definem? Capítulo 1. A primeira hora. O silêncio do mundo. Quando a eletricidade para, o primeiro impacto é o silêncio. O som constante de motores, compressores, ventiladores e telas desaparece. O silêncio é quase ensurdecedor. Nas cidades, semáforos falham, causando engarrafamentos instantâneos. Metrôs param nos túneis, elevadores travam entre andares. Cirurgias são interrompidas. As pessoas olham para os céus em busca de respostas, mas não há drones nem aviões. O tráfego aéreo está completamente paralisado. É só então que percebemos, toda a nossa vida foi conectada a uma rede invisível. E agora, ela se foi. Capítulo 2. O primeiro dia. O colapso da comunicação. Sem energia, não há internet, telefonia, nem satélites. A informação se apaga. Noticiários não conseguem se comunicar. O governo, sem meios de contato com a população, entra em pânico. As pessoas começam a agir com base em rumores, boatos, medo. Sem comunicação, não há coordenação. E sem coordenação, o caos se espalha como fogo. Supermercados lotam. As prateleiras esvaziam em horas. Postos de gasolina não funcionam. As bombas precisam de eletricidade. Hospitais recorrem aos geradores de emergência, mas quanto tempo durarão? Ninguém sabe se o apagão é temporário ou definitivo. Capítulo 3. A primeira semana. A queda da ordem. A comida perecível estraga. A água tratada para de chegar. Os sistemas de esgoto transbordam. Cidades grandes começam a se tornar armadilhas de concreto. Sem dinheiro digital ou cartões, o comércio colapsa. Saques se tornam comuns. Forças policiais sem comunicação centralizada lutam para manter a ordem, mas são poucas. A civilização moderna, tão orgulhosa de sua tecnologia, revela sua dependência absoluta. Bastaram 7 dias sem energia, e tudo começou a ruir. Capítulo 4. E se nunca voltasse? Agora imagine que o apagão não foi um acidente passageiro. Imagine que ele foi causado por uma tempestade solar devastadora, ou por um pulso eletromagnético, PEM, de origem artificial, ou por um colapso coordenado dos sistemas elétricos globais, seja por erro humano, sabotagem ou falha em cadeia. E se ele nunca mais voltasse? Deixamos de falar apenas de crise e passamos a falar de um retorno forçado à Idade das Trevas. Sem eletricidade, não há mais indústria moderna. Não há computadores, satélites, drones, medicina avançada. Nenhuma das ferramentas que moldaram o mundo nos últimos 2 séculos. Voltaríamos de forma brutal a uma realidade ancestral, mas com bilhões de pessoas. Capítulo 5. O peso da superpopulação. Durante a maior parte da história humana, o planeta sustentava menos de 1 bilhão de pessoas. Foi só com a eletricidade, o petróleo e a mecanização que a população explodiu para os mais de 8 bilhões de hoje. Sem energia, esse sistema entra em colapso. A agricultura moderna depende de máquinas, de adubos industriais, de cadeias de transporte, de refrigeração. Tudo isso desaparece. E com isso, desaparece a capacidade de alimentar a maioria da população. Guerras por recursos se tornam inevitáveis. Grupos armados tomam o controle de fontes de água, comida, combustível.
o mundo vira um tabuleiro de sobrevivência. Capítulo 6. O fim da memória digital. Você já pensou que toda a nossa memória coletiva, ciência, história, literatura, arte, está armazenada em servidores? Sem energia, todos esses arquivos se tornam inatingíveis. A geração atual nasceu conectada, mas sem papel, sem livros, sem cópias físicas. E o que não pode ser acessado é como se nunca tivesse existido. O conhecimento desaparece, e com ele, desaparece a base de tudo o que somos. Capítulo 7. O retorno ao tribalismo. Com o colapso das estruturas globais, as sociedades se fragmentam. Pequenos grupos se isolam. Tribos urbanas emergem. Líderes carismáticos, por bem ou por mal, tomam o controle. Velhos mitos retornam. Superstições se espalham. A religião e a magia voltam a preencher o vazio deixado pela ciência perdida. Seria um novo começo, ou um retrocesso brutal. Talvez ambos. Capítulo 8. O valor da luz. Você já pensou no que é de fato a eletricidade? Mais do que uma força invisível, ela é a centelha da civilização moderna. Ela move nossos sonhos, nossas descobertas, nossa arte, nossa comunicação. Sem ela, não há cinema, não há música gravada, não há internet, não há você ouvindo esse vídeo. E talvez, nesse exercício de imaginar a escuridão, possamos valorizar melhor a luz. Capítulo 9. Os sinais do presente. O apagão do dia 28 de abril de 2025 na Europa foi apenas um vislumbre do que pode acontecer. Em minutos, cidades inteiras mergulharam na escuridão. Voos cancelados, hospitais em estado de emergência, bolsas de valores congeladas. Foi controlado, sim, mas mostrou que, mesmo no coração do mundo desenvolvido, estamos vulneráveis. A pergunta é: e se da próxima vez não voltasse? E se nesse exato momento estivéssemos vivendo os últimos dias da era elétrica? A luz que somos. Esse vídeo não é sobre medo, é sobre consciência. A eletricidade é uma invenção humana, mas frágil. E talvez o maior erro da nossa era seja acreditar que ela é eterna. Se quisermos sobreviver, precisamos repensar o que sustenta a nossa civilização. Precisamos de sistemas mais resilientes. Precisamos proteger o conhecimento, ensinar habilidades ancestrais, criar redes locais. E, acima de tudo, precisamos lembrar que o maior recurso da humanidade não é a energia elétrica. É a nossa capacidade de adaptação. Em um mundo sem energia, ainda podemos construir, ainda podemos amar, ainda podemos contar histórias à luz da fogueira. Porque a verdadeira luz nunca dependeu apenas de fios e circuitos. Ela está em nós. Se você gostou dessa jornada reflexiva, deixe seu like, compartilhe e comente. Você estaria pronto para um mundo sem eletricidade? Nos vemos além da fogueira.